Olá, meus irmãos. Toda vez que nós ensinamos alguma coisa, alguma prática para alguém, esse ensinamento normalmente ele consiste em mostrar o que fazer e também mostrar o que não fazer. E é exatamente isso que Jesus faz quando ele nos ensina sobre a oração no Sermão do Monte. Na nossa última devocional, nós vimos Jesus ensinando sobre o que não fazer quando nós orarmos. E no texto de hoje, Jesus mostra o que nós devemos fazer na nossa prática de oração. E ele faz isso deixando um modelo de oração para nós, que é conhecido como a oração do Pai Nosso. Nós vamos ver isso no texto da nossa devocional de hoje, que está lá em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, que diz o seguinte: Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão o nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, no capítulo 6, Jesus ele ensina sobre a prática de atos de justiça. E um deles é a oração. Então, depois de falar sobre como não devemos orar, Jesus passa a ensinar sobre como devemos orar. Basicamente, o ensino de Jesus sobre a oração aqui nesse texto nos mostra que uma comunicação correta com Deus consiste em nós pensarmos corretamente sobre Deus e sobre nós mesmos e fazermos disso parte da nossa prática de oração. Então, em primeiro lugar, nós devemos pensar de maneira apropriada em relação a Deus quando nós nos aproximamos dele em oração. Então, nós vemos vários pensamentos corretos a respeito de Deus. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que Deus é Pai. A oração começa Pai Nosso. Então, isso nos coloca numa relação familiar com Deus. E Ele não somente é Pai, como diz o texto, mas Ele é nosso Pai. Ele é um Deus próximo, Ele nos ama, Ele cuida de nós. E nós precisamos nos achegar a Deus em oração com essa compreensão muito clara em nossa mente. Em segundo lugar, Jesus nos mostra que Deus é superior. O texto fala que esse Pai está nos céus. Apesar de ser um Pai próximo, Deus também é muito superior a nós. E isso, em parte, é mostrado pelo fato de que Deus está nos céus e nós estamos na terra. Ele é muito superior a nós e, por isso, deve ser honrado, deve ser respeitado. E essa atitude também deve estar presente em nós quando nos aproximamos do Senhor nas nossas práticas de oração. Em terceiro lugar, Jesus nos mostra que Deus é incomparável. Ele diz: santificado seja o teu nome. A palavra santo significa separado. Isso não quer dizer que o nome de Deus deve ser mais santo, né? Porque não tem como Deus ser mais santo do que Ele já é perfeitamente santo. Então a ideia aqui é que o nome de Deus deve ser tratado de forma separada de todos os demais nomes. Isso significa reverência, temor, prioridade para com Deus nas nossas vidas. Em quarto lugar, Jesus nos mostra que Deus reina. O texto fala que venha o teu reino. Então, além de Pai, Deus é Rei. Ele reina, isso significa que nós devemos nos submeter a Ele. Certamente, nós devemos ter isso muito claro quando nós oramos. Nós oramos não para que Deus nos obedeça e satisfaça nossas vontades, nós é que devemos ter uma atitude de nos aproximar de Deus com a disposição de nos submeter àquilo que Deus responder às nossas orações. E além disso, Jesus continua dizendo assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela já é perfeitamente obedecida no céu. Mas infelizmente,
as coisas não são da mesma maneira aqui na terra. Os homens eles se rebelam contra a vontade de Deus. E o desejo expresso aqui nessa oração é que a vontade de Deus seja feita também na terra. O que vai acontecer quando o reino de Deus vier. Então, em parte, nós contribuímos para que isso aconteça quando nós pregamos o Evangelho, né? Para que mais e mais pessoas obedeçam à vontade de Deus enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Agora, em segundo lugar, a oração de Jesus nos mostra que nós devemos nos aproximar de Deus em oração com um pensamento correto sobre nós mesmos. Então, em primeiro lugar, Jesus nos mostra que nós somos limitados. Ele diz, dá-nos hoje o pão de cada dia. A verdade aqui é que nós precisamos de Deus para que Ele nos conceda o sustento de cada dia. Essa nossa limitação deve nos levar a perceber o quanto nós precisamos, o quanto nós dependentes nós somos de Deus para sustentar a nossa vida, o nosso corpo. Em segundo lugar, Jesus também nos mostra que nós somos pecadores. Ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós precisamos sempre lembrar que nós somos pecadores, nós precisamos do poder, do perdão de Deus. Então, nesse sentido, quando nós oramos, nós precisamos confiar que Deus é gracioso, que Ele perdoa pecados. E essa compreensão da graça de Deus, de acordo com Jesus, também deve se manifestar numa disposição nossa em perdoar as pessoas quando elas nos ofendem. Em terceiro lugar, Jesus nos mostra que nós somos inclinados para o mal. Ele diz no versículo 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós precisamos nos lembrar de que a nossa inclinação é para o mal. Então, diante dela, nós devemos nos aproximar diante de Deus em oração, conscientes da nossa necessidade de um Deus que nos livre de cair em tentação, que nos livre do mal. Precisamos chegar diante de Deus com essa dependência do Senhor. Meus queridos, Jesus nos ensina nesse texto que a oração de um cidadão do reino dos céus, ela deve estar baseada, então, numa compreensão correta de quem Deus é e de quem nós somos, e isso deve se manifestar na nossa prática de oração. Então, diante disso, eu quero deixar algumas perguntas aqui para a nossa reflexão. A primeira delas é, você se aproxima de Deus em oração com uma compreensão correta de quem Deus é? Ou você se aproxima de Deus como se Deus fosse alguém distante, ou talvez como se Ele fosse o gênio da lâmpada mágica ou alguma outra ideia errada e limitada sobre Deus? Segundo lugar, você se aproxima de Deus em oração com uma compreensão correta sobre você? Ou quem sabe você talvez se esquece da sua limitação, da sua pecaminosidade e da sua dependência de Deus? Meus queridos, que esses ensinamentos sobre Jesus, de Jesus sobre a oração, sobre quem Deus é e quem nós somos, possa aperfeiçoar em muito a nossa vida de oração, para que Deus seja glorificado através das nossas orações e nós sejamos edificados e transformados por uma compreensão cada vez maior de quem é Deus e de quem nós somos. Que Deus o abençoe e até a próxima.